Olá a todos! Neste vídeo eu pretendo abordar sobre a análise em pequenos sinais em circuitos utilizando MOSFET do tipo enriquecimento. Vamos lá! Inicialmente eu tenho então ao lado esquerdo do slide um circuito composto por um MOSFET e um resistor apenas no terminal dreno, e ao terminal gate há uma fonte com uma característica contínua, representada aqui por essa bateria com a tensão VGS, e uma fonte de pequenos sinais, representada aqui por essa segunda fonte, tá bom? VGS minúsculo. Essas duas tensões somadas formam aqui a nossa tensão resultante sobre o terminal gate deste MOSFET, tensão VGS. Eu quero chamar a atenção que, pensando em utilizar este componente MOSFET em amplificadores transistorizados, o nosso interesse, assim como foi feito para o TBJ, é o de primeiro realizar uma estrutura de polarização desse MOSFET para garantir que ele esteja operando dentro da sua região responsável pela amplificação linear de sinais, e em seguida nós verificamos aí sim o efeito de pequenas variações no seu sinal de entrada, como que ele é amplificado à saída. Aqui então eu mostro uma curva característica de tensão VDS pela corrente ID, e destaco, aqui pela essa parte, por esta curva tracejada, a separação das nossas regiões de triodo, e à direita a região de saturação. Região esta que para o MOSFET é o ponto de interesse nosso para determinação do ponto quiescente deste amplificador. Aqui, por exemplo, nós temos em azul diferentes curvas devido a diferentes valores de tensão VGS aplicados neste MOSFET, tá bom? E, como exemplo, dois pontos, Q2 aqui e Q1 neste ponto. Então, aqui são dois pontos diferentes que eu possa estar aqui colocando este amplificador para trabalhar, tá bom? Assim, o meu interesse após definir este ponto quiescente, que nesta figura à direita agora nós temos um gráfico de VGS por ID e não mais VDS, então reparem aqui a modificação no eixo X. Caso eu trabalhe com algum daqueles pontos Q especificados anteriormente, o meu interesse, então, após esta definição do ponto quiescente, é de verificar o comportamento deste circuito à medida que eu trabalho realizando uma oscilação no meu sinal VGS minúsculo, e como que isso irá refletir, por exemplo, na minha corrente de dreno ID. Então, aqui nesta ilustração, reparem como que realizar uma oscilação no valor de VGS resultou aqui também em uma oscilação no valor da minha corrente ID. A preocupação, então, neste vídeo será de trabalhar caracterizando essas pequenas variações, ou seja, realizar esta análise em pequenos sinais CA. Aqui, então, limpando aqui, liberando espaço para escrevermos algumas equações nesse slide, eu relembro que, se estivermos preocupados em analisar essa estrutura como um amplificador, nós começamos aqui verificando algumas relações necessárias para garantir que este dispositivo esteja na região de saturação, ou seja, que a minha relação de tensão VDS seja maior ou igual que a diferença VGS menos VT. Em seguida, eu posso aqui neste circuito levantar a corrente de dreno para esta situação, conforme
escrevo aqui em sequência. Finalmente, eu posso obter, depois dessa relação, a minha tensão no ponto VD, definida pelas tensões VDD menos a queda sobre o resistor RD. Até aqui não temos nenhuma novidade e estes tópicos já foram abordados em vídeos anteriores. Mas assuma que eu estou agora reescrevendo a minha tensão VGS, e prestem atenção aqui para os momentos de letra maiúscula e minúscula, como sendo uma parcela VGS toda maiúscula e VGS com tudo minúsculo. Por que eu estou caracterizando aqui esse momento agora desta forma? Eu quero tentar levantar a minha informação a partir da contribuição de apenas esta fontezinha aqui, que eu vou chamar de fonte de pequenos sinais. O que eu estiver trabalhando com a nomenclatura toda em maiúsculo será referente a esta bateria conectada aqui no terminal gate. O que eu estiver trabalhando com a nomenclatura toda em minúscula será referente apenas a essa fonte pequenos sinais. E se for a soma das duas fontes? Aí eu trabalho, tá bom, com a variável aqui em letra minúscula e o subíndice em letra maiúscula. E vou então aplicar esta relação que eu coloquei aqui nesta corrente de dreno. Qual a relação da corrente de dreno? A relação da corrente de dreno envolvendo a parcela de pequenos sinais mais a parcela CC. Reparem aqui na preocupação da escrita com essas variáveis. Os parâmetros do componente, eu não vou me preocupar com isso, apenas as grandezas elétricas de tensão e corrente neste sistema. Então aqui eu vou escrever VGS, maiúsculo tudo, VGS tudo minúsculo, e agora só que é menos. E tenho este ponto. Expandindo esta expressão aqui, eu vou conseguir escrever algo do tipo. Então, reparem aqui como que eu apenas abri essa expressão dentro do parênteses, tá bom? E tomei a liberdade de juntar aqui os termos VGS e VT e deixei apenas aqui os maiúsculos e deixei o VGS minúsculo isolado. Qualquer dúvida, observem com calma os termos que ficaram aqui dentro do parênteses, que vocês vão visualizar isso daí com mais facilidade. Em seguida, eu fiquei aqui então podendo dividir essa expressão em D em três termos. Este primeiro termo aqui, segundo e terceiro. Sobre o primeiro termo, reparem como que ele só leva em função as grandezas aqui VGS maiúscula, então só a parcela contínua da tensão VGS. Então esta primeira parcela ela é utilizada para definição do ponto quiescente. Então aquela parcela ID maiúsculo que nós vimos no gráfico no slide anterior. O segundo termo, reparem como que eu tenho uma parcela em função aqui da minha tensão VGS contínua, mas eu agora tenho caracterizado aqui ainda a tensão VGS minúscula e de um modo proporcional. Aqui diretamente a minha corrente ID eu consigo relacionar com a minha tensão VGS tudo minúsculo. Finalmente, eu tenho aqui no meu terceiro termo a minha relação entre tensão VGS minúscula e corrente definida através aqui de uma relação quadrática.
E isto daqui caracteriza para mim uma distorção não linear indesejável, intrínseco a esta estrutura aqui de amplificação com MOSFET. Este terceiro termo, como eu mencionei, refere-se a uma distorção. Enquanto, tá bom? Eu vou utilizar apenas o segundo termo para caracterizar a minha análise aqui em pequenos sinais. Mas como que eu vou fazer para aqui eliminar essa influência deste terceiro termo? Eu vou considerar daqui para frente que esta relação entre o segundo termo é muito maior do que este produto que eu tenho no terceiro termo. Assim, eu consigo aqui, se eu simplificar e cortar esses termos equivalentes, relacionar que eu vou considerar que 2 vezes VGS menos VT é muito maior do que essa minha tensão de pequenos sinais VGS que eu estou interessado. Assumindo que esta condição aqui é sempre atendida, eu vou aqui então desprezar este terceiro termo e aí sim eu vou utilizar o primeiro termo para caracterizar a parcela da minha corrente aqui que define o ponto quiescente e a minha análise em pequenos sinais será dada apenas por este segundo termo. Deixando isto explícito aqui no final do slide, nós ficamos com uma relação, né? ID mais ID minúsculo. E cada um destes termos, ao lado direito da igualdade, eu destaco aqui na expressão abaixo o seu resultado. Finalmente, para então visualizarmos um pouco melhor esta análise feita até o momento, eu retorno aqui com aquele gráfico VGS por ID, onde, após a obtenção do ponto quiescente, nós nos preocupamos em relacionar a minha tensão VGS minúsculo pela minha corrente minúscula aqui também, ID, tá bom? Aqui eu espero que com este gráfico tenha ficado um pouco mais claro esta visualização. Então, como não coube naquele slide, eu vou limpar novamente a página e vou escrever aqui aquelas relações obtidas. Reparem que a relação ID minúsculo ficou representada por a N' dividido por WL, que multiplica VGS maiúsculo menos a tensão limiar vezes VGS minúsculo. A relação ID minúsculo por VGS minúsculo, e considerando ali que nós desprezamos a influência da distorção não linear, eu posso então aproximar esta divisão como sendo aqui a minha transcondutância deste amplificador utilizando o MOSFET. Este parâmetro será pertinente aqui na nossa análise, pois ele estará diretamente relacionado com a obtenção do ganho deste amplificador. Assim, vamos aqui novamente retornar ao circuito e lembrar da expressão VD igual a VDD, só que agora eu vou escrever a queda aqui sobre o resistor RD e, se nos preocuparmos apenas com a relação em pequenos sinais, então nós vamos conseguir reescrever a tensão VD. Agora eu vou até utilizar então o termo VD minúsculo, já que ele está embutido
nesse escrito V minúsculo D maiúsculo, como sendo menos ID que multiplica RD. Lembro ainda que esta minha relação ID, eu consigo caracterizá-la como sendo Gm, a minha transcondutância, vezes a minha tensão de entrada, VGS. A relação da minha transcondutância que permitiu eu relacionar a minha corrente ID pela minha tensão VGS de entrada, que é o nosso sinal de entrada. Mas eu vou preocupar aqui agora em analisar como que a minha tensão VGS é amplificada no terminal VD. E aqui sim, então, eu posso reescrever essas relações como sendo VD sobre VGS, que é uma informação que eu vou ter aqui, que caracteriza para mim o meu ganho de tensão deste amplificador, como sendo menos, caracterizando uma inversão de fase, a minha transcondutância Gm, definida por parâmetros do componente e pela tensão utilizada na polarização, a tensão VGS, e o meu resistor RD. Quanto maior o meu resistor RD, maior o meu ganho de tensão. Contudo, aqui, ó, maior RD, maior o meu ganho de tensão, em módulo, é claro. Contudo, quanto maior RD, menor a excursão que eu vou conseguir ter na tensão do meu amplificador. Como assim? Se observarmos o circuito lá acima, quanto maior a queda de tensão sobre o resistor RD, menor será aqui a variação permitida para a tensão sobre os terminais dreno-fonte. Então, eu preciso aqui no momento de analisar este circuito amplificador, de ter como limites ali os valores que eu posso estar utilizando desses resistores para que eu não tenha um problema que a minha tensão saia da condição necessária para garantir que ela esteja na região de saturação. Tá bom? Pensando aqui em visualizar esta análise no domínio do tempo, considere aqui então o primeiro gráfico. Aqui nós temos a tensão VGS no domínio do tempo. Reparem aqui a nomenclatura, onde nós temos então uma parcela contínua, que fornece esse valor médio, e uma parcela oscilante aqui, que será a oscilação de interesse a ser amplificada. A nossa condição a ser atendida, tá bom? Para desprezarmos aquela distorção indesejada. E aqui embaixo nós temos VDS em função do tempo, com os níveis de tensão aqui, ó, definidos. A parcela contínua e aqui, em seguida, a nossa parcela oscilante aqui, amplificada. Essa nomenclatura aqui, apenas V, no canto aqui do gráfico, é a tensão nos terminais de entrada. Reparem aqui a preocupação no desenho do gráfico de, mesmo com a oscilação, a minha tensão instantânea, vou chamar assim, a minha tensão instantânea VDS é sempre maior do que a relação mínima aqui, para que eu evite que o meu amplificador saia da região de saturação. Eu quero que ele oscile ali, próximo ao seu ponto quiescente, e que esteja sempre dentro desta região de saturação. Assim, eu me despeço de vocês, tá bom? Bons estudos e até breve.